Então, cada promessa que Deus faz tem a sua estação própria. E nós vamos perceber que uma das coisas que Abraão teve foi fé naquele que o chamou. Mas a gente vai perceber que a nossa fé ela só é confirmada, ela só é reconhecida por Deus quando Deus ele pratica algo chamado a circuncisão. No Velho Testamento, Deus reconheceu a fé de Abraão através desta prática chamada circuncisão. Só que esta circuncisão ela vai ganhar uma nova roupagem, ela vai ganhar uma nova maneira de ser aplicada. E hoje, a circuncisão que é praticada é o batismo com o Espírito Santo no coração. Então Deus ele só reconhece a nossa fé quando nós somos batizados com o Espírito Santo no coração. O profeta nos ensina que uma coisa é você ter fé em Jesus, outra coisa é você ter a fé de Jesus. A fé em Jesus você tem quando você está justificado e santificado. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo e fogo, você tem a fé de Jesus. E esta fé ela faz remover montanhas. Só que essas montanhas normalmente são coisas figuradas, né? Normalmente essas montanhas nós vemos hoje é o nosso medo, é a nossa incredulidade, é a nossa dúvida. E o que Deus ele quer realmente tirar de nós é o medo e a dúvida, porque a maior arma que Satanás pode ter contra qualquer um de nós é o medo e a dúvida, porque é a semente que a serpente plantou lá no Jardim do Éden. Qual foi a semente de discrepância que a serpente plantou lá? Foi a semente da dúvida. E a gente vê que o que aconteceu no livro de Gênesis está acontecendo até os dias de hoje. O profeta chega a dizer que tudo que nós vemos na era de Laodiceia, tudo começou no livro de Gênesis. Então, o primeiro prefeito foi Caim. O primeiro prefeito a colocar o nome de uma cidade em homenagem a um filho foi Caim. O nome da cidade, Enoque. Então, todas as coisas que nós vemos hoje, lá em Gênesis, a semente do início, nós estamos vendo nos nossos dias. E essa semente de Abraão, ela tem algumas características, né? Então, a verdadeira semente de Abraão, a primeira coisa que ela vai receber nos nossos dias é o quê? O Evangelho restaurado. Somente a semente de Abraão crê que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, crê que a Santa Ceia tem que ter o lava-pés, crê que mulher não corta o cabelo, crê que Deus visitou mais uma vez o seu povo através do Filho do Homem. Lucas 17:30. Então, muitas promessas, só quem vai poder enxergar são a semente real de Abraão, porque elas foram pré-ordenadas para enxergar estas coisas. E uma das coisas mais interessantes que eu acho é que pessoas muito mais capacitadas, muito mais inteligentes, elas vão olhar para a mesma coisa que você está vendo e ela vai desvalorizar aquilo. O profeta de Deus chega a dizer que pela mesma janela que Faraó olhava para o povo hebreu e menosprezava eles, chamava eles de escravo, pela mesma janela Moisés olhava eles e dizia: é o povo de Deus que um dia vai ser liberto. Ou seja, são visões antagônicas, né? Então nós estamos vivendo em um momento profético onde Deus está separando a casca do trigo, né? Glória a Deus. Todos os dias Deus está fazendo isso e é dentro da própria mensagem, né? Porque nós estamos vendo os filhos naturais discutindo com os filhos espirituais. Então, este grande avivamento que Deus enviou, o que foi que aconteceu? Nasceu gêmeos, nasceu um Jacó, que muitas vezes tem um comportamento duvidoso, mas é eleito. Amém. E você vai ter um Esaú, que é um bom caçador, que é um homem, um bom filho, né? Aos olhos de Isaac, o melhor filho era Esaú. Mas a eleição estava com Jacó. Apesar do seu comportamento duvidoso, mas a eleição estava com ele. Por quê?
Porque Jacó amou a primogenitura de tal maneira que ele iludiu o irmão dele, que menosprezava a primogenitura, a vender para ele. Então a gente vai ver que muitas vezes o eleito, o comportamento dele não condiz muito com a eleição dele, em um determinado momento, claro, né? Mas ele tem algo dentro do seu coração que ele ama a primogenitura de Deus. E hoje amar a primogenitura de Deus é amar o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Essa tem que ser a nossa prioridade. Por quê? Porque nós aprendemos com o profeta que ser membro de igreja não vai gerar nenhum fruto benéfico para nós. Se nós sermos apenas sentaduras de cadeira e vir ao culto, dar o dízimo e oferta, não que isso seja errado, mas nós temos que ter a consciência de que nós temos que evoluir espiritualmente. Então nós temos que ler mais a Bíblia, ler mais a mensagem, orar mais, porque nós temos que evoluir espiritualmente. Eu digo que não é só o pregador que tem que ler a Bíblia, não. Todos têm que ler. Todos têm que ler, todos têm que questionar. Eu me lembro que Paulo foi pregar em uma determinada região e Paulo chegou a chamar aqueles homens de nobres, porque tudo que Paulo pregou, quando eles chegaram na casa deles, foram conferir nas Escrituras para saber se era da forma que Paulo estava dizendo. E o eleito ele tem essa característica. Ele investiga as Escrituras para saber se aquilo que está sendo pregado no púlpito é de Deus. Essa é uma das características do eleito.